Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando 13 valiosíssimas lições dentro de Ezequiel e já estamos na lição de número 11. Faltam somente esta e mais duas para encerrarmos o trimestre e eu confesso para vocês que já começo a ficar pesaroso, começo a ficar nostálgico, com vontade de reestudar os assuntos, porque são muito bons e têm feito aprender bastante. Pois bem, nosso tema do trimestre, pois estamos estudando escatologia bíblica, o tema do trimestre é a justiça divina. E o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós estamos já diante da lição de número 11 e este é o nosso segundo vídeo da semana. Nós já fizemos ontem um vídeo muito bom, quando falamos sobre a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. Então a lição, o pastor Ezequias, ele tem deixado muito claro pela lição cada ponto onde a glória de Deus apareceu e distinguindo o que seja tabernáculo, o que seja templo, para que nós compreendamos o assunto e possamos falar dele com clareza no domingo. Nós hoje faremos uma leitura não mais referente ao tabernáculo do deserto, mas agora referente ao templo, o primeiro templo que foi edificado. Então, por esse motivo, nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas, que como todos sabem, ele foi escrito depois do cativeiro babilônico. Então, em parte, ele é a recontagem, ou a história novamente sendo contada do que aconteceu antes do cativeiro babilônico, do reinado de Saul, Davi e Salomão, no reino dividido, né? Então, nós estamos aqui falando de Salomão, que é no período do Reino Unido, o segundo rei de Israel, certo? A epígrafe de hoje diz: a glória de Deus desceu ao templo de Jerusalém quando o rei Salomão o inaugurou. Então este é o nosso segundo vídeo. Certamente Deus nos dando condição, faremos os outros 4 vídeos que viram na sequência e você deve assistir todos para que haja compreensão, tá bom? Aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações, nos ajude aí com os teus comentários, porque nosso objetivo é melhorar. Vamos fazer a leitura então em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, hoje fazendo uso da Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD. Vamos lá ao primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, que diz: E este "e" manda você ler o capítulo 6, quando ele narra a história que vem lá no capítulo 6. É uma história pretérita à inauguração do templo. Aí o texto diz: E, acabando Salomão de orar, Salomão estava na inauguração do templo, na dedicação do templo, e, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Este fogo que desceu do céu, ele já havia também descido lá no tabernáculo. O fogo que era utilizado no tabernáculo era um fogo especial, era um fogo que desceu do céu. Tanto é que já tentaram usar outro tipo de fogo, e quem tentou usar esse outro tipo de fogo morreu, porque o fogo do tabernáculo, que não deveria apagar, é um fogo que vinha direto do céu. Não é um fogo que é conseguido aqui pela combustão, não, é um fogo que vem direto do céu. Então, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, certo? E a glória do Senhor encheu a casa. Parece até que nós estamos lendo o mesmo texto de ontem, de Êxodo 40, 34 e 35. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Quando o fogo veio, quando a glória do Senhor veio, encheu o tabernáculo e o próprio Moisés não podia entrar no tabernáculo pela tamanha glória de Deus. Nós estamos aqui em algo semelhante. É a inauguração do primeiro templo de Jerusalém,
Vocês lembram que nós tivemos, já comentamos ontem sobre o tabernáculo, o templo edificado por Salomão, o templo edificado por Zorobabel, a reconstrução do templo de Zorobabel feita por Herodes, que é chamado de templo de Herodes, que é a que existia nos dias de Cristo. Nós temos o templo da grande tribulação, que a Bíblia não fala muito sobre ele, mas Jesus fez referência a esse templo da grande tribulação. E nós temos o templo milenar, que é o que nós estamos estudando essa semana. A lição do número 11 é a visão do templo e o milênio. A lição número 11. Então, dentro da lição 11, nós estamos estudando a temática de hoje. Então, este templo aqui é o segundo, é o templo feito por Salomão. E quando Salomão dedicou esse templo a Deus, aquele templo que Davi queria fazer e Salomão não deixou, a glória do Senhor veio e encheu a casa. Consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios e encheu a casa. O versículo 2 diz assim, segundo Crônicas 7, versículo 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? Um porquê junto, um porquê de resposta, um porquê de explicação. Porque a glória de Deus tinha enchido a casa do Senhor. Como nós já dissemos, nós estamos estudando nesta semana sobre o templo de Ezequiel, o templo do milênio, o templo que as dimensões estão colocadas lá no livro de Ezequiel, ao norte, ao sul, ao nascente, ao poente, ou ao oriente, ao ocidente, e assim por diante. Mas os detalhes desse templo distinguem ele dos demais templos. E na dinâmica das leituras da cidade, da semana, nós estamos lendo hoje sobre o templo de Salomão. Domingo na escola dominical, no primeiro tópico, nós estudaremos sobre o que vem depois da restauração. Quando houver a restauração espiritual de Israel, que nós estudamos domingo na escola dominical, estudamos a restauração nacional e a restauração espiritual. Nós aprendemos que a nacional ocorreu lá no dia 14/5 de 1948. Ocorreu lá atrás a nacional. A espiritual vai ocorrer durante o milênio. E quando ocorrer esta restauração espiritual do milênio, aí nós temos que o templo será edificado para a glorificação do nome do nosso Senhor. No segundo ponto da lição do domingo vai ser específica sobre o templo do milênio. E o terceiro ponto fala sobre a santidade e a glória neste templo. Por quê? Porque nos demais templos o Senhor disse, habitaria eu em alguma construção feita por mãos de homens? O próprio Salomão disse, Senhor, como é que este templo haveria de te conter? Pois bem, no milênio, o templo do milênio, que a leitura de hoje distingue, o Senhor vai habitar nele. O Senhor estará com os pés na terra e o Senhor estará habitando neste templo. Fique conosco e certamente você terá mais alguma coisa a aprender. Nós, amanhã, querendo Deus, falaremos sobre a santidade é a lei do novo templo. O novo templo, santidade absoluta, templo do milênio. Deus te abençoe, fique conosco, deixa aí o teu joinha, se inscreva, compartilhe, curta, comente e amanhã nós traremos um novo assunto, se for da vontade de Deus. A paz do Senhor.